Bom, boa noite a todos. A gente vai falar sobre honestidade emocional, tá? A primeira frase que eu coloquei é assim, ó: a maioria de nós sentimos que os outros não vão tolerar a nossa honestidade emocional e por essa razão nós preferimos defender a nossa desonestidade, alegando que isso poderia ferir aos outros e tendo racionalizado a nossa falsidade e nobreza, contentamo-nos com relacionamentos superficiais. O racionalizar, para quem não conhece a palavra, mas é uma defesa que a gente utiliza muito, então a gente justifica. A racionalidade é similar a uma justificativa. Então a gente pode pensar assim, não, eu não vou falar tal coisa, porque imagina, vai incomodar a pessoa, ela não está em condição de ouvir, como será que ela vai reagir? Nós não estamos falando de formas de comunicação, porque tem formas da gente se comunicar com o outro, mas nós estamos falando quando nós agimos de uma maneira desonesta, escondendo do outro, mas acima de tudo de nós, a nossa verdade. Então aí é que vem a frase desonestidade, que a gente camufla como nobreza. A gente está fazendo isso pelo bem do próximo. Será? Será que o que a gente prioriza é o bem do próximo ou, acima de tudo, supostamente o nosso bem pessoal? Porque assim a gente fica bem com todo mundo, mesmo que mentirosamente ou dentro de uma visão de desonestos emocionais. A palavra pode parecer pesada, na verdade é pesada, mas ela tem a finalidade de nos ajudar a despertar o como agimos, o como funcionamos, mas acima de tudo, o quanto nos escondemos atrás de supostas verdades que são mentiras. Boa noite. As emoções, todos nós sabemos o quanto elas são poderosas. Nenhum pensamento nosso vem acompanhado de um sentimento. Não existe um pensamento desconectado de uma emoção. Tudo que nós falamos, ou sempre como agimos, está acompanhado de alguma forma ou de alguma expressão de algum sentimento. Então as emoções, elas são poderosas, enérgicas e motivam-nos para a ação, ou pelo contrário, elas nos incapacitam, chegando até a nos paralisar a vontade de agir. Todos os nossos comportamentos são movidos por um determinado estado emocional que podemos apreciar ou, pelo contrário, pode trazer um terrível incômodo. Olha, um exemplo simples da vida nossa é assim: se a gente estiver com algum problema, a gente pode estar assistindo uma televisão, a gente não está vendo nada. A gente pode estar lendo um livro, mas se perguntar, não leu nada, porque a nossa mente volta para aquele foco. Então funcionamos como fixados, fixações mentais diante de diversas atividades, diversos problemas, diversas situações que nós vamos alimentando. Veja bem, eu não estou falando do outro, eu estou falando do que nós alimentamos, das nossas mentiras e, como eu disse, da nossa desonestidade individual. Então, diante de uma situação, a nossa vida parece que para. Parece? Não, a gente tem o poder de paralisar, porque a gente fica presa num foco e esquece que a existência tem muitos aspectos, não é um foco. Um problema é uma parcela de muitas situações da nossa vida, que estão todas integradas, unidas para o nosso desenvolvimento pessoal. Mas quando o nosso foco está numa determinada situação, a gente só consegue alimentar aquele ponto, aquele problema, e ali lá vai toda a nossa energia. Então, esse tipo de emoção, de sentimento colocado numa determinada situação, ela nos paralisa. A gente passa a não ver mais nada, vive em função daquilo e nutrindo aquela relação. Então, vivemos cegos. Como espíritas, né, a gente tem o costume de dizer o que o Kardec, repetir o que Kardec falava. A gente atribui à espiritualidade ou a espíritos uma série de situações que somos nós que criamos
nós que fazemos e nós que alimentamos. Muitas vezes a pessoa fala, tem alguma coisa dando errada. Está dando errada porque como a pessoa está realizando aquilo? Com uma energia numa sintonia positiva, elevada, ou carregada de às vezes mágoa, ressentimento, mau humor. Então essa energia nossa pessoal, que é as nossas mentiras, né? A gente coloca nas situações e elas não vão para frente. E nós não paramos para refletir o quanto nós somos responsáveis por cada situação da nossa vida. Mas, como a gente falou, é mais fácil a gente achar que tem alguém que é responsável por aquilo, ou alguém desencarnado, ou muitos dos encarnados à nossa volta, aos quais a gente pode ter uma determinada conflito, determinada situação, e a gente diz que é por causa dele que nós deixamos de conseguir fazer as coisas. São as nossas mentiras. São onde nós colocamos os nossos focos e acabamos, por causa desses focos, nos perdendo na forma, na direção da nossa encarnação, da nossa vida. Então, as emoções e os consequentes estados emocionais são voláteis, fluidos, mas também são temporários, porque a gente muda. Ai, que bom que a gente muda. É bom porque a gente sabe que o quê? Na teoria, a gente sabe que as situações são transitórias. Tem uma frase do Chico que diz, tudo passa. A gente lê, acha linda, se energiza naquele momento quando lê a frase por 5 minutos. Dali a pouco, a gente pega e volta o foco para os nossos problemas e para cada um de nós, não passa. Não é assim? Às vezes a gente fala, puxa, tal acontecimento, não passa. Porque nós vamos nutrindo, alimentando e vamos responsabilizando situações e pessoas e, acima de tudo, vamos contaminando aonde nós passamos. Aqui, como tem 5, né, hoje em dia, grupos de estudo, é um tema nosso na semana. O quanto nós contaminamos os lugares, as situações com o nosso estado emocional. O quanto nós entramos e levamos para um lugar alegria ou o quanto nós levamos a nossa energia fruto do nosso desequilíbrio pessoal, da nossa desatenção, que nós não somos só responsáveis pelo aquilo que a gente sente, mas como nós somos responsáveis pelas energias e os fluidos que nós deixamos nos lugares que nós passamos, contaminando e interferindo nos outros que tentam às vezes conviver com a gente. Nossas crises interferem em maior ou menor grau em nossas decisões. Se a gente está com a cabeça bem, em equilíbrio, tranquilo, sereno, a gente consegue decidir alguma coisa? Às vezes a pessoa chega e você fala, não, pelo amor de Deus, não posso decidir nada agora. Realmente a gente não pode decidir nada no momento que a gente entende que não está alinhado com a gente mesmo. Porque se a gente não tiver voltado, centrado, com certeza não vai conseguir dar uma boa direção a uma solução, a um problema, a uma alternativa, porque a gente não está pensando com foco e conexão com o nosso espírito, com o nosso eu interior. Se a gente não tem certeza das coisas, a gente precisa de um tempo, porque com certeza nossas decisões vão estar contaminadas pelos nossos estados emocionais e as emoções que nós carregamos. Nossa dificuldade em lidar com nossas emoções é o pouco domínio sobre a nossa consciência. E aí ficou uma pergunta ali. Quantos minutos de consciência plena cada um de nós temos por dia? Com certeza... Você ia responder? 5 minutos. Ainda bem que você tem 5 minutos. Oi? Tô na média. Você está na média, você ia falar o quê? Às vezes nenhuma. Nós supomos que somos conscientes da gente. Nós supomos que estamos conscientes. E aí eu pergunto, será? Nós sabemos tudo que nós fazemos? Entendemos o que pensamos, as palavras que estamos usando, as ações baseadas no quê? Porque se não temos um conhecimento ou uma consciência, outra coisa que a gente andou falando bastante, né? Essa semana foi sobre a impermanência, porque por mais que nós falamos eu sou consciente, entre aspas, essa consciência muda. Porque se nós estamos sempre em evolução e crescimento, a nossa consciência de hoje, amanhã não vai ser a mesma. Porque supostamente evoluímos, crescemos e ela vai transformando. Mas, voltando para a pergunta, o quanto será que cada um de nós realmente é consciente? Como ele disse, 5 minutos. A gente acha que é consciente, mas como a gente é contaminado por um monte de emoções mal resolvidas nossas,
a gente não consegue ter uma consciência clara e limpa, como eu coloquei lá na frente, até para tomar decisões. A gente supõe uma consciência. O que a gente não para pensar é o quanto nossas atitudes, ações estão contaminadas por todas as interferências que nós geramos, os nossos desequilíbrios, os nossos mal-estares e as nossas fixações mentais. Então, a importância da gente ter clareza do que a gente pensa, do que a gente sente, do vou ter uma ação. Para quê? Por quê? Outro dia a gente estava falando também, conversando. As pessoas têm mania de estar em um monte de festas. Será que elas sabem o que elas estão fazendo? Será que elas entendem que elas precisam estar naquele lugar? Estão naquele lugar para quê? O quanto nós paramos para refletir sobre tudo isso? O quanto nós vamos alimentando ser seres sociais desonestamente, conosco e com o outro? Porque nós temos uma responsabilidade muito grande com a nossa encarnação, mas essa encarnação envolve nós e os outros. Hoje em dia se escuta muito, né, sobre somos um. Se somos um, verdadeiramente um, a nossa responsabilidade cresce muito, como a gente está falando hoje, porque aquilo que somos vai refletir em todos os lugares e em todas as pessoas. E se nós queremos estar bem, nós temos que pensar que temos a responsabilidade de ser agentes, de gerar o bem para todos que estão à nossa volta. Mas nós temos que saber o que estamos fazendo, o que estamos pensando, que ações temos que ter, qual caminho precisamos seguir. Não dá para fazer de uma maneira inconsciente ou em 5 minutos de consciência. Tá claro até aqui? Agimos por instinto. Olha o nosso humor aqui, ó. Será que sempre a gente consegue ter consciência até de saber o que está sentindo? Eu estou com tumulto. Tá, mas o que é esse tumulto? Não sei, estou com tumulto. Estou com medo. Medo do quê? Não sei, estou com medo. Nossa vida é alimentada por uma série de não seis. E por que a gente não sabe? Por essa desconexão nossa com nós mesmos. Então, pera. Se eu tenho uma responsabilidade com esse espírito que está aqui dentro, com essa encarnação, eu tenho que saber o porquê eu estou incomodada, o que está me afligindo. Não porque eu tenho que esclarecer com o outro, a gente tem que esclarecer com a gente. A gente tem que entender o que aquilo está mobilizando dentro de nós. Quais as sensações, quais os sentimentos, qual é a nossa verdade. Nossa verdade para poder viver mais em paz. Porque o que tira a nossa paz é um monte de conflito que a gente vai carregando e muitas vezes sem até precisar tanto tempo da nossa atenção, mas nós precisamos alimentar. E cada situação que a gente alimenta, ela é uma desculpa que nos desvia de uma coisa chamada caminho de vida. Quem gosta de ler Joana de Ângelo, no Homem Integral, ela traz muito isso. O quanto nós utilizamos situações para fugir daquilo que a gente realmente tem que ter consciência, realmente tem que conhecer sobre nós mesmos e o nosso caminho, que é individual, intransferível. Isso é uma frase que a gente repete muito, para que todo mundo aprenda a se responsabilizar por aquilo que precisa fazer. E ser honesto consigo mesmo é uma grande responsabilidade, porque também é necessário levar isso para o próximo. Porque a gente mente e deixa o outro acreditando nas nossas mentiras. Se não consegue analisar, se não conseguimos, saiu errado, né? O porquê sentimos, não temos como evitá-los. Nós voltamos para a consciência. Se eu não sei entender o que está acontecendo comigo, eu não tenho como mudar. Eu só posso mudar aquilo que eu esclareci para mim através desse contato íntimo comigo, compreendendo tudo que me mobilizou, tudo que uma situação ou uma pessoa está gerando para mim. Eu vou tomar atenção nisso, o seguinte, não é que uma pessoa gera alguma coisa para nós. As pessoas geram aquilo que nós permitimos que elas gerem. Porque a atenção que a gente coloca é a atenção que a gente coloca. Não é o que o outro faz, é o que nós permitimos que o outro faça e vamos alimentando isso, porque é fácil a gente ter sempre um responsável.
E não parar para pensar que a partir de agora, como sou responsável por mim, pelo meu espírito, pela minha encarnação, minha missão em terra, meu propósito de vida, eu não posso perder o meu tempo me prendendo a diversas situações só porque eu as utilizo para fugir daquilo que eu preciso ver, enfrentar e realizar o meu caminho. Como praticar a reforma íntima sem entrar em contato com o seu íntimo? E aí tem uma frase: o orgulho sempre busca um culpado. Porque assim, se vocês pararem para pensar na palavra orgulho, a gente fala muito da palavra orgulho, mas a gente não tem noção o quanto ela é presente na nossa vida. Eu diria que, como consciência para o Arnaldo tem 5 minutos, eu acho que eu diria que orgulho tem 80% do nosso dia, se a gente começar a parar para refletir muito sobre isso. A gente entende o que a gente faz, mas a gente não consegue muitas vezes unir a palavra. Então, no nosso orgulho, para falar realmente eu sou responsável por tal situação, eu preciso sempre olhar que tem alguma coisa que é responsável por alguma coisa que acontece, e não eu mesmo. E aí volto para completar ou comentar algo que eu falei anteriormente. É fácil a gente dizer, eu cheguei atrasado porque realmente aconteceu alguma coisa no trânsito. Ou eu cheguei atrasado porque eu não me organizei para chegar naquela situação ou naquele lugar. Né? Eu fiquei bravo porque o outro agiu daquela maneira. Será que o outro precisa agir da forma que eu quero? A pessoa nasceu, veio em terra para ser escravo das nossas vontades, agindo de forma determinada em cima daquilo que a gente pensa que ele tem que fazer. E assim nós vamos o tempo todo olhando para o lado ou para trás, ou para uma espiritualidade, mas não para a responsabilidade que nos cabe de assumir a encarnação de uma outra forma. Olhando, não é olhando simplesmente para nós, uma coisa que eu sempre falo, é como olhar para um espelho para buscar dentro de si a própria verdade. E é isso que nos une com a nossa essência, com o nosso espírito e com o nosso caminho. Vida maior não tenta distanciar o homem da natureza, mas facilitar sua conexão com ela. Portanto, mais cedo ou mais tarde, o homem terá de voltar à naturalidade da vida, destruindo os excessos do formalismo social e religioso e os exageros do artificialismo das convenções, que contrariam as leis naturais e, por consequência, geram conflitos ilusórios e perturbação íntima. Nenhum espírito superior vai pedir para nós, seja mentiroso, desonesto, se engana o próximo, vai lá. Não, ele pede simplesmente que a gente entenda que cada um é livre para fazer as escolhas que desejar e o caminho que pretende, mas que também, através de receber essa liberdade, ele é responsável pela forma como ele vai administrar e realizar o seu projeto encarnatório. Quanto mais eu ficar preocupada naquilo que eu tenho que mostrar, eu não vou me preocupar com aquilo que eu tenho que ser. Quanto mais eu ficar agindo de uma forma artificial, menos profundidade eu vou ter nas relações, na vida, e menos eu vou conseguir me aproximar da grandeza desse espírito que habita dentro de cada um de nós. E vou encerrar com essa frase. A primeira também é do Imensidão dos Sentidos, tá? A edificação da paz no reino interior se estabelece em nós definitivamente quando começamos a cultivar a honestidade emocional em todas as nossas relações com nós mesmos e com os outros. O caminho do crescimento, do desenvolvimento vem junto com a nossa capacidade de se olhar sem medo, sem se preocupar com o julgamento, porque ninguém tem que nos julgar, porque ninguém é melhor do que nós. Estamos todos na Terra para aprender e cada um sabe aquilo que tem, aquilo que precisa, aquilo que passa. Nossa busca da verdade, ela só pode ser conseguida quando a gente aprender a olhar para nós mesmos, sem medo. Sem medo de se encarar, sem medo de lidar com aquilo que está dentro de si, e essa mesma verdade você vai aprender a ensinar o próximo.
porque é do nosso exemplo que nós vamos construindo melhores relações. Vamos tirando do próximo medo que muitas vezes ele carregou por muito tempo na encarnação, porque ele também aprendeu que ele tinha que representar alguma coisa, como se isso fosse buscar o reino dos céus. Nós não atingimos com a nossa mentira, nós atingimos com a nossa verdade. Falei que ia encerrar aqui, mas eu me lembrei de uma frase do Jung, que está num livro chamado Ao Encontro da Sombra, que ele diz assim: Deus, que é o nosso Pai, conhece o seu Filho. Ele conhece com a sua luz e com a sua sombra. Então a gente só pode chegar a Deus com a nossa verdade, não com a nossa mentira. Ele não quer um filho pela metade, ele quer um filho inteiro. E esse filho inteiro não tem medo daquilo que ele tem dificuldade de lidar. Ao contrário, ele entende que tudo o que ele precisa lidar é o que ele precisa aprender. E o que ele vai pedir é que tenha compaixão, tanto quanto nós temos que aprender a ter com aqueles que estão ao nosso lado. E cada vez mais olhar para dentro de si e menos procurar no próximo a solução do que está dentro de cada um de nós.